Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira, eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia, escritor de diversos livros que contam as histórias de famílias de Itapetininga e também aqui da nossa região. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com membros de nossos institutos históricos que vão contar as suas experiências de vida. Eles têm muitas histórias para contar e irão compartilhar conosco as suas experiências. São histórias de vida, de amor, de luta e de superação. São as memórias de uma pessoa que viveu décadas e testemunhou muitas histórias de nosso país. Vamos hoje ouvir a história do nosso convidado, que está atualmente com 87 anos de vida, e vamos aprender com as suas experiências. Vamos deixar que ele se apresente. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira com um calor terrível aqui em Itapetininga. O meu nome é Roberto Soares Hungria, meu pai, Gumercindo Soares Hungria, minha mãe, Maria Dulce de Lima Hungria. Meu pai, dono da Casa Zebu de Itapetininga, onde tinha um cavalo de madeira, que foi uma das atrações da cidade. Agora, no penúltimo carnaval, ele estava completando 100 anos, o cavalo, saiu desfilar no carnaval. Puseram confete, serpentina nele, ajeitamos uma cela bonita para ele, pelego, tudo, o cavalo pronto. E saiu e foi um sucesso. Fez muito sucesso. Meu pai teve uma história interessante que ele teve um problema de circulação na perna, procurou um médico lá em São Paulo. O médico, preenchendo a ficha dele, seu nome, Gumercindo Soares Hungria. De que cidade o senhor é? Onde é que o senhor mora? Itapetininga. O médico fez um sinal para ele parar um pouco. Falou, puxa, o senhor falou em Itapetininga. Eu tenho uma lembrança dessa cidade. O meu pai, o médico contando, quando eu ia bem na escola, tirava notas boas, ele me presenteava com uma ida até Itapetininga. Ele tinha uma fazenda ali por perto. Ele ia até lá e fazia questão de que ele ia entrar pela cidade para mostrar uma casa que tinha um cavalo muito bonito, arreado, com coisa boa, e tudo pronto. Eu ficava impressionado. Meu pai me carregava, me punha sentado no cavalo, tirava fotografias, eu levava para minha família ver, olha que coisa, o que aconteceu comigo. Eu era pequeno. Olha aonde eu subi lá em Itapetininga, montei num cavalo que tinha lá, um cavalo perfeito. Era a minha farra maior e coisa. E o papai ouvindo. O papai era muito quieto, falava o necessário. Ele falava, olha, ficar quieto vale ouro,
falar muito é prata. O ouro ganha da prata. Então, falar o necessário. O médico pegou, doutor Jorge, falou: o senhor conhece o cavalo lá? Existe ainda? O papai falou: existe e é meu o cavalo. Foi uma risada especial que foi dado por causa desse diálogo do papai com o médico que estava tratando dele. Minha mãe nasceu em Tatuí, Maria Dulce de Lima, Hungria, e lá na casa do Paulo Setúbal, onde nasceu Paulo Setúbal também. Eu estive, faz uns 2 meses que eu estive lá, com a Angelina, minha mulher, e para visitar a casa. E tinha lá a casa ainda. Agora derrubaram a casa. Derrubaram não, a casa estava muito estragada. Resolveram fazer uma outra construção em cima daquilo. Era a casa, tinha fotografia, a casa onde nasceu Paulo Setúbal e a minha mãe. A minha avó era irmã do Paulo Setúbal. Então a gente tem uma ligação. Paulo Setúbal foi padrinho de casamento dos meus pais, mandou carta desejando uma vida muito boa para eles. Tinha aniversário, ele vinha para Itapetininga passar aqui, deixou uns escritos e nós levamos para o Museu Paulo Setúbal. Tem lá cartas e coisas que ele escreveu cumprimentando meu pai, minha mãe. Tá aí, os dois. Tiveram 6 filhos, eu sou caçula, o mais velho uma mulher, Lenita, Maria Helena, o nome dela, chamava de Lenita. Depois, o outro meu irmão foi o Paulo Rubens, foi juiz de direito. Só para você ter uma ideia, uma pessoa especial, o Rubens. Ele deu aula na FKB, 11 anos seguidos, foi escolhido para ser homenageado. Desses caras fora de série. Morreu muito cedo. Depois veio uma irmã chamada Maria Auxiliadora, chamada de Zita. Depois, Gumercindo Soares de Hungria, nome do meu pai, para um dos irmãos. E o outro, José Cássio Soares de Hungria. E em seguida eu encerrando o time. Eles fizeram bodas de ouro também, como eu e a Angelina acabamos de fazer esse ano. E eu estou falando nisso e lembro muito quem foi convidado e participou e estava muito alegre, Zé Leonel e a Geni. Tem fotografia deles no meio da... Tem. Terminando o colegial aqui, eu achei que para fazer vestibular eu precisava pegar um cursinho. Fiquei 1 ano em Sorocaba, fazendo cursinho, para me fazer exame para uma faculdade, foi de odontologia da PUC, lá em Campinas. Eu estudei lá. Além de Itapetininga, gostei demais de Sorocaba e muito, muito de Campinas para morar. 2 cidades enormes. E, modéstia à parte, peguei muita, muita amizade por causa de esporte. Eu fui para Sorocaba disputando futebol de salão e basquete. Então, me enfronhei muito lá em Sorocaba
Em seguida, fui para Campinas, eu estava jogando aqui nos times da cidade, Lerac e Associação, fui logo titular do time da PUC de Campinas. Primeiro ano, até o quarto ano, fui titular do time. Foi uma... Você pega o tal do esporte para ajudar, é muito sociável. Ele deixa você conhecido, né? É nos lugares que você vai. Eu dei aula de biologia e ciências. E me dei muito bem, foi um período de ouro. Dei aula para colegial e ginásio, no Peixoto Gomes. E principalmente no colegial, onde eu peguei alunos interessados na aula, coisa que hoje em dia está difícil de você ver isso. Tanto que a hora que eu comecei a perceber um desinteresse, eu parei de dar aula. Fiquei só com odontologia. Mas me realizei, eu sempre tive dificuldade de aprender. Então eu projetava isso no aluno como se fosse eu e o professor dando aula. Eu tinha que mandar uma mensagem explicativa do que eu estava falando o mais fácil possível. Falei, eu estou lá naquele lugar, gostaria que fizesse isso todo professor, porque realmente um professor que não tem muita didática é maçante, o aluno não aprende, aquela coisa toda. Angelina nasceu em São Paulo. Minha mulher, Como é que foi? minha mulher, tivemos 3 filhos, Marcelo, Alexandre e Renata, e estamos com 5 netos. Fizemos uma proeza que pouca gente fez hoje em dia. Da minha família, meus pais fizeram bodas de diamante e eu e Angelina. Os outros irmãos não tiveram. Faleceram antes de completar e coisa. E realmente a gente fica sabendo durante a festa que pouca gente consegue fazer bodas de diamante. 60 anos de casado. Então, num baile no Venâncio, eu vi uma morena bonita que tinha já dado uma flertada com ela pela rua. Tirei ela para dançar e ficamos até hoje, 60 anos, juntos. Começou assim. Peguei uma família dela fora de série, um sogro fantástico, uma sogra de fazer tudo para a gente também. E isso ajudou muito, muito, muito a rota da gente aí durante esse período de casamento. Então, aí começou, e para fazer 60 anos, precisa realmente ter sorte, ter saúde e uma mulher bem, bem de aceitar os defeitos do marido, o marido aceitar os pequenos defeitos da mulher para realmente completar. É um tempo terrível. Quando eu completei, fizemos uma reunião que você participou, fiquei muito contente de vê-lo, e ali deu para a gente conversar com os presentes lá. Puxa, você fez 60 anos,
um cara falava para mim, um cara que veio de Jundiaí, muito amigo meu, não conhecia ninguém da minha idade, ele falando, que fez 60 anos de casado. Você é o primeiro. Né? E assim foi. Não consegui. Minha mulher morreu antes. Não consegui. Briguei, separei. E essas coisas. E realmente é difícil. Graças a Deus, estamos aí e vamos ainda, se Deus quiser, longe. Estamos fazendo. Eu invisto muito em saúde. Eu, lá em Campinas, eu peguei muitas amizades. Muitas amizades. Uma amizade muito importante foi uma senhora chamada Dona Noêmia. Ela era presidente das mulheres de Campinas, cuidava da parte mais de atendimento à criança, a gente que tinha problema, etc. Ela me convidou para ser, antes de eu começar a trabalhar, antes de eu me formar direito, me convidou para ser dentista da associação que ela tomava conta. Foi o começo. E a coisa deliciosa é ganhar o primeiro dinheirinho. Um espetáculo. Eu saí comprar discos que eu sempre gostei, com o primeiro ordenado. Nossa, aquilo foi uma conquista muito boa, muito especial na minha vida. Eu tinha um irmão, esse faleceu também, mas na época ele era promotor e ganhou uma bolsa de estudo, fez um concurso lá, uma bolsa de estudo para ficar 1 ano em Madrid. Estava lá, os meus pais, eu tinha passado no vestibular, agora eu vou falar com voz forte. Não esperava, nunca fui um grande aluno no colegial, mas ali peguei professores bons e eu tinha que passar, achei que eu tinha que passar. Estudei para valer. E, por sorte, passei em primeiro lugar, no vestibular. Coisa mais gostosa olhar a lista dos que passaram, que eu não esperava o meu nome lá em cima. Foi uma alegria. E os meus pais, olha, estamos muito contentes com isso, vamos dar para você uma viagem para você encontrar o seu irmão em Madrid. Você vai ficar um tempo com ele lá, vai fazer companhia, ele está achando difícil terminar 1 ano lá longe da gente, coisa. Você vai representando a família, vai contar as notícias, como é que está isso, como é que está aquilo. Nós vamos pagar para você. Me pagaram. Eu voltei, fiquei 52 dias. Não, visitei 10 países com ele. Ele tinha experiência e eu acompanhei ele pela região lá de Madrid. Na escola ninguém tinha ficado na PUC 52 dias viajando. Viajar, para não ficar cara a viagem, viajava de trem à noite, para não pagar hotel, e tomava vinho para dormir durante a viagem. Ficava uma viagem baratíssima. Então, eu pensava muito na despesa que meus pais poderiam ter. E assim foi. Daí começaram a me convidar para fazer uma palestra sobre ficar esse tempo todo, 52 dias, viajando pela Europa. Então eu contava
aonde eu fui, como é que era aquilo, o que eu gostei demais, como é que é a vida do francês, a vida do holandês, tudo isso. E matava a aula, fiquei herói para a turma lá. Matava a aula contando essas histórias todas. E ali fiquei numa universidade, que é a PUC, fiquei muito conhecido e também dentro de Campinas. Me fez um bem louco isso daí. Fiz o estágio na Santa Casa de São Paulo, cuidando da parte de odontologia lá. Fiquei um tempo, era para perder um pouco de medo, porque se sai de uma faculdade, odontologia, medicina, etc., você tem que estar preparado. Dá angústia na gente de falar, isso parece um caso aí complicado, que eu não estou muito bom nisso. Tem que se preparar. Se preparar muito. O meu preparo foi ir para o lugar mais simples que tinha. Queriam aparecer muitos clientes simples, com muitos problemas, lá na Santa Casa de São Paulo. Então foi uma experiência ótima. Daí, quando que veio para cá? Daí vim para cá, ainda continuei trabalhando na Santa Casa de Itapetininga. Também me pagavam dinheiro, era uma delícia receber um dinheirinho. Pegava aquilo, era meu dinheiro, podia gastar no que quisesse. Uma massageada no coração deliciosa. E aproveitei muito. Tinha um dentista, que era de Itapetininga, o doutor Eli Trench, depois até tornou-se meu padrinho de casamento, fiquei muito amigo dele. Acompanhava a gente, muito vivido na profissão. Então parecia um caso que eu tinha dificuldade, ele me ajudava, e assim eu fui aperfeiçoando a parte prática. Logo em seguida, me convidaram para ser presidente da Associação dos Dentistas, aqui de Itapetininga. Depois eu fui 4 anos seguidos, presidente da PCD. Depois, quando eu estou com 86 para 87, quando eu estava com 84, ainda trabalhando não, quebrando galho, indo de vez em quando e coisa, não com aquele trabalho sério. Me convidaram para ser da diretoria da PCD. Eu fui com 84 anos. E me apaixonei por esse trabalho, sabe? Hoje eu tenho uma filha que é dentista, com muito sucesso, é a Renata, nunca gostou de participar de uma PCD. Eu fiquei apaixonado pela PCD. Daí comecei além de participar de coisas da PCD, eu comecei a me interessar muito por coisas da classe. Eu recebi homenagem da Câmara, da Prefeitura, da Assembleia de São Paulo, recebi uma comenda Tiradentes, que é a maior coisa, medalha, vamos assim dizer, que um dentista pode receber lá, fora de Itapetininga, que foi a eleição. Recebi aqui em Itapetininga título de personalidade do ano, homenagem do jornal Folha de Itapetininga, medalha Júlio Prestes,
uma homenagem do tiro de guerra que eu fiz aqui em Itapetininga, homenagem do Corpo de Bombeiros, da Associação dos Ex-Combatentes da Segunda Guerra e o Prêmio Jacob Azarian de Imprensa, por causa de sair do consultório e enfrentar, fazendo palestra, fazendo isso. Fiz um jornalzinho aqui em Itapetininga sobre odontologia, chamado Escova e Fio Dental, orientando as pessoas a conservar dente. Além dessas homenagens que me emocionaram muito, eu tive umas criações aqui em Itapetininga. Eu sinto que eu tenho uma veia que gosta dessas coisas. Fiz uma pesquisa, coluna perfil. Peguei várias pessoas de Itapetininga, vários nomes importantes. Estou lembrado por exemplo, o Dr. Péricles, o médico X da cidade com destaque, e outras personalidades, para saber se ele pudesse responder para mim 20 perguntas sobre Itapetininga. E toparam. E o jornal Folha de Itapetininga publicava, para o pessoal ficar sabendo também. Então teve um sucesso grande. Outras criações. Personalidade itapetiningana do ano. Eu ajudei a fundar a academia, ajudei a fundar o Instituto Histórico Geográfico de Itapetininga e um jornal do Rio Grande do Sul gostou tanto que publicou, olha, em Itapetininga, a PCD de Itapetininga está fazendo um negócio assim, que está tendo muito sucesso, que nós vamos começar a fazer no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E é um troféu para a gente, porque pode ser que, olha, ouvi falar, mas isso daí não tem ética nenhuma, isso daí não acho boa coisa. Felizmente, aprovaram. Então, isso foi. Além do mais uma coisinha. Foi uma das coisas boas, pelo menos o pessoal aí de Itapetininga fala. Eu tenho um amigo, até teve aqui nas bodas de diamante, ele é de Jundiaí. Foi muito amigo meu de escola e um cara excepcional como gente. Fui lá, ele me levou, o pai também é dentista, participava, levou a assistir um torneio de confraternização que tinha. Não era um torneio para briga, para disputar guerra entre os dentistas, advogados, médicos e engenheiros. Pegava a primeira letra, chamava-se o torneio EDA, E, engenheiro, D, dentista, A, advogado, e M, médico, EDA. Lá tinha um outro nome, chamava DEMA, dentista, engenheiro, e mesma letra. E copiamos deles. Me levou a assistir, eu fiquei uma semana assistindo. Eu trouxe para Itapetininga. Foi um sucesso, Nogueira. Você não imagina o sucesso que foi. A quantidade de profissionais liberais, até hoje eles falam muito nisso. Tá? Até hoje eles falam muito. As famílias iam no ginásio do Clube dos Bancários aí. Enchia de gente lá para assistir as disputas. Além desses esportes tradicionais,
basquete, futebol de salão, vôlei. Tinha tiro à lâmpada para as mulheres. Pegava cetra, estilingue e tentava, quem acertasse mais na lâmpada ia ser o campeão. Tinha bolinha de gude, tá? Você jogando com o juiz, acompanhando tudo. Tinha esse tem um nome especial, outro dia já não lembrei, de puxar corda. Um grupo de um lado, outro grupo de outro, um juiz, já! E começava o negócio. Começava e era uma farra. Torcida do lado, torcida, vai, vai, vai. Ali aquela turma toda pegava fogo. Tinha buraco para pessoas de idade jogarem. E ali foi. Eu fiz o meu pai, com praticamente 80 anos, ele morreu com 90 e poucos anos, jogar buraco. E, sem interferência da gente que estava organizando, nenhum, foi campeão, junto com o Fernando Rosa, no time dos dentistas, sabe? E teve, meu pai, do médico, eu já tinha contado para você, falava pouco. Esse daí, contra o Kiko Tambelli e a mulher dele, foi a final. E chegou um fazia X pontos, outro fazia também perto, outro passava na frente por 30 pontos, daqui a pouco o outro passava. Foi ali. Faltava quem fizesse mais pontos, onde a diferença era de 20 pontos, significava que quem batesse, que vale 100 pontos, a batida praticamente ia ser campeão. E ali, cada um com uma carta na mão. No clube aqui, dos bancários, aqui no salão aqui, com um juiz e um público por fora da mesa, no centro lá, para ninguém chegar perto, e um público grande. E aquela tensão, porque não podia bater em lugar que já tinha canastra. Você às vezes tirava o coringa e não podia bater. Daqui a pouco era o outro grupo, o adversário, o Fernando, meu pai, tirava também e não podia bater. E assim foi numa expectativa grande. Daqui a pouco, meu pai estava precisando de um 3 de paus. Ele ficou em pé, falou para o público assim de gente, assistindo. Podem começar a bater palma, que eu bati. O meu sogro veio aqui, pegou vinho francês, porque foi uma festa no clube. Ainda mais ele, mais velho que tinha, estava participando. Ganhar aquilo foi uma festa no clube. A gente fazia muita gravação com pessoas de idade, com pessoas importantes. Por ter muita pessoa de idade que a gente estava fazendo, no fim fizemos umas entrevistas com pessoas mais novas. Senão o cara fala, não vou fazer, parece que é coisa para morrer daqui a pouco. Que eles são... Ficou esse negócio. Bom, fizemos e ficava caro uma gravação. De início, quando nós fizemos o Miss, a gente vivia dessas gravações. Não era o barato, tinha que, para ter qualidade, a gente tinha que pegar
técnico bom nisso, um cara que entendesse de som, tudo isso. Chegou um ponto que acabou o dinheiro. Nós já tivemos uma ajuda da 3M do Brasil, da prefeitura, do Wesley lá. Vou fazer uns livros, espero a colaboração do pessoal. E foi um sucesso. Publiquei 3 livros. O livro consistia em frases com humor e orientação, entendimento, mensagem boa, tudo isso. No lançamento, lotou onde era a Chevrolet que o Ivan tomava conta. Vendemos quase 200 livros. É um número, normalmente, primeira vez. Eu tinha uma sessão no jornal que ganhou o prêmio Jacob Bazarian por causa dessa publicação. Chamava-se Li. Tudo que eu lia em revista, jornal, etc., que eu achava que podia servir para alguém que lesse aquilo, sempre com um pouco de humor. Deu tão certo o livro que um dia eu estou dormindo, depois de almoçar, depois de jogar futebol cedo, almoçar, tomar uma cervejada com o pessoal do futebol, fui dormir um pouco. Um amigo meu, o Chiquinho dentista, um grande amigo meu, ligou e falou: Roberto, acorde, veja aí a TV Globo que está falando no programa do Faustão, está comentando seus livros. E estava. Na vitrine do Faustão, meu queridíssimo Felipe, vou mostrar pra galera. Eu liguei, estava ele falando dos livros, mostrando os livros, aquela coisa toda. Aquilo deu uma propaganda violenta na divulgação, que no outro livro que eu fiz foi mais fácil de vender. Daí fiz mais um. O terceiro, Li e Ri. Eu levantei uma tese, falei, Itapetininga tem uma história tão bonita, fatos tão vibrantes e bonitos aí da sua história, e ninguém gravou isso. O tempo está passando, daqui a pouco desaparece. Uma pessoa que tinha uma mensagem boa para falar, daqui a pouco morre. Como andamos perdendo? Eu marquei, por exemplo, uma gravação com o Ciro Albuquerque, que tinha uma história grande e bonita, pelo que ele fez para Itapetininga, e pouco antes de gravar, lamentavelmente, morreu o Ciro Albuquerque. Daí começamos a correr, uma gravação toda semana. Olha, vamos fazer antes que dê algum problema na pessoa. Surgiu o Museu da Imagem do Som de Itapetininga. Começou um sucesso. O Estadão, Jornal de São Paulo, fez meia página sobre a história do MIS. Estava começando. A 3M, eu tinha uma ligação com os gerentes da época. Um depois entrou outro, tive mais ligação com ele ainda. Motivei bastante e ele começou a se interessar. Andei dando umas gravações para eles, para passar para o pessoal que quisesse, lá na 3M, e ele foi arranjando umas coisas para a gente, umas verbinhas para andar. E andou durante um certo tempo, baseado nesse dinheirinho que a 3M nos ajudava. E o Estadão ficou empolgado com o negócio,
E saindo no Estadão, empolgou muita gente, muitos lugares, e a coisa foi longe. Daqui a pouco, tem umas pessoas aí que são itapetininganos e o itapetininggano fala nele e não sabe que é conterrâneo nosso aqui, viveu aqui, estudou aqui na faculdade. Era a Nésia Pinheiro Machado, aviadora, de grande sucesso no mundo aí da aviação. Vamos fazer alguma coisa com ela. Era o Ted Vieira. Vamos fazer alguma coisa com o Ted Vieira. Uma gravação sobre ele. E assim foi. Tinha uma senhora que nós fizemos gravação com ela. Ela, quando fez a gravação, tinha 110 anos. Nós fomos lá, eu fui com a Angelina. Angelina, falei, você é mulher delicada, ela vai falar, acho que dá para fazer. Com 110 anos tem um pouco de medo. Por exemplo, faço, ela falou, mas não quero flash. Flash para mim parece raio que está dando dentro da minha casa e eu vou ficar com medo. Era coisa dela. Deu um depoimento fora de série. Fora de série. E assim foram os outros. O pessoal do seu Fabiano Alves, tiveram os três, um em Revolução, outro na parte de educação e coisa, fizeram, deu para a gente pegar essa parte. Outro em outro setor da cidade, o seu Vitório Nalesso, contando a guerra, como é que foi. Tinham dois aqui, ele e o Miro. Só que o Miro não podia falar. Ele começava e chorava, não dava para ter sequência a gravação. Mas o seu Vitório foi um sucesso que ele contou. Nós fomos na casa dele, 2 horas e meia de gravação sobre a guerra. Eu fiz uma viagem para a Hungria, o povo húngaro, viciado, tem um lugar lá, uma praça, que tem quase 200 estátuas. Homenagearam até um jornaleiro, quando a Rússia invadiu, era o menino que levava jornal para os inimigos dos russos, para ver como é que estava a vida deles, como é que é, o que eles destruíram, como é que ia ser. Fizeram uma estátua para o menino. Então, um sucesso. Foi um negócio, a gente teria um tempo longo para falar sobre o MIS. Tem umas entrevistas muito interessantes. Em 1996, aconteceu uma reunião da família Hungria aqui em Itapetininga. Um evento com quase 300 pessoas vindas de diversas regiões se reuniram aqui em Itapetininga, na sede de campo do Clube Venâncio Aires, aqui em Itapetininga. Esse evento foi notícia em toda a mídia. Nogueira, esse bate-papo nosso foi uma das coisas super agradáveis que aconteceu comigo. Deu para a gente recordar coisas do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, família, tudo isso, e fatos ligados à minha querida Itapetininga, de personagens, de fatos que aconteceram aqui. Então, foi um período de bate-papo com você, gravando, muito gostoso, e você tem um papel importante nessa recuperação
da memória de Itapetininga, que é uma memória muito bonita, muitos fatos importantes que, se não é você, o MIS e outras pessoas que se interessaram, Itapetininga ficaria sem memória. E uma cidade sem memória não tem vida. Precisa ter memória para ter história, para ter coisa para contar, valorizar as pessoas de boa cabeça que participaram da vida da terrinha, que ajudaram a crescer. Eu agradeço muito essa lembrança da gente realizar esse bate-papo e ficamos por aí. Quando você precisar de alguma coisa do MIS, estamos à inteira disposição para qualquer coisa, tá bom? Um grande abraço e muito, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos de coração a sua participação e compartilhar conosco toda a sua experiência e sabedoria. Sua história é um legado valioso e inspirador para todas as gerações. Desejamos muita saúde e paz para o senhor e toda a sua família. E para você que assistiu o nosso vídeo até aqui, o nosso agradecimento. Se você gostou, já sabe, clica no gostei. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveita, clica no assinar canal. Na semana que vem estaremos aqui novamente com um novo convidado, membro do nosso instituto, que irá também contar as suas experiências de vida. Até o próximo!